Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, está começando a nossa abertura de mercado, notícias, preços, entrevistas, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E está começando também a primeira edição da nossa programação da TV Notícias Agrícolas. E já te adianto, semana que vem, a partir de segunda-feira, você tem uma programação completa, vai começar às 8, vai até às 6 da tarde, direto para você, sem interrupções, aqui no nosso noticiasagricolas.com.br, também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Enfim, notícias importantes para que você esteja sempre bem informado e, claro, nosso objetivo é garantir que você tenha subsídio para tomar sempre boas decisões. Na nossa edição dessa sexta-feira, última de janeiro de 2025, nós vamos falar sobre a condição ali das novas tarifas de Trump. Ele já trouxe mais alguns detalhes para Canadá e México. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a China querendo a soja dos brasileiros, apesar do atraso da nossa colheita, e deixando um pouquinho de lado a soja americana. Vou detalhar já já essa análise internacional. Vamos falar também sobre o setor do feijão, que está em alerta, matéria exclusiva do Guilherme Dorigatti, que acaba de ser publicada para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos falar também sobre o senhor presidente pressionado pelo MST. Eles não estão nada satisfeitos com o rumo que está tomando a reforma agrária no país e o MST está pressionando o Lula. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o economista Sérgio Vale, professor do IBDA, para nos dar mais detalhes dessas medidas que o governo quer implementar para baixar ali o preço dos alimentos. A redução das alíquotas de importação continua no radar das autoridades e isso pode não funcionar, como mais especialistas já disseram. Então hoje nós vamos ouvir o experiente Sérgio Vale para entender como é que as coisas estão correndo dessa forma. E vamos falar também sobre esse mercado da soja que teve uma semana bastante agitada, bastante volátil. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E antes de mais nada, nós vamos aos preços, porque as commodities hoje têm uma baixa generalizada, principalmente as commodities agrícolas. Algumas estão realizando lucros, como é o caso do café, por exemplo, outras estão ainda olhando para os seus fundamentos e sentindo a pressão que vem. A semana foi muito intensa para todos os mercados, para praticamente todos os mercados, e isso faz com que nesse principalmente final não só de semana, mas de mês, os mercados passem ali por um ajuste fino para fechar suas carteiras e começar o fevereiro já na segunda-feira, dia 3. Então veja só, na Bolsa de Chicago nós temos 0,5% de queda para a soja, que vale $10,38 por bushel, o milho $4,82, 1,6% de baixa. E o trigo, 1,5% de queda, valendo $5,57 por bushel. Olhando também para os derivados de soja. Hoje, quem se destaca e tem fôlego depois dessa semana volátil e de hoje uma queda generalizada, uma pressão geral sobre os preços, é o óleo. O óleo tem 1,2% de alta agora, 45 cents, mais 53 por libra, e isso apesar das baixas do petróleo que são registradas na manhã de hoje. O farelo de soja caiu 1,3%, $300,90 por tonelada curta neste momento. Vamos à Bolsa de Nova York. O café, que ontem testou os $3,70 por libra peso, e segundo o diretor da Faros Consultoria, o Haroldo Bonfá, pode buscar os 13,84, segundo mostram as análises gráficas, hoje também devolvendo um pouquinho, realizando lucros, 1,2% de baixa, $3,68, mais 93 por libra peso. O seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais, afirmou que é um momento histórico que está sendo vivido pelo café, um dia depois do outro, recordes se renovando, e essa escassez também histórica continua sendo o pilar central dos preços do café nesse momento. Ontem, os preços do Robusta na Bolsa de Londres chegaram a superar $5.300 por tonelada. Uma loucura o que o mercado do café está vivendo nesse início de 2025. Preços do açúcar também recuando hoje, 0,7% de queda, são 19 cents mais 34 por libra peso. No algodão, dia de baixas também, 0,6% de recuo, 65 cents mais 87 por libra. No petróleo, temos então queda para o WTI, queda
para o Brent. Temos para o WTI uma baixa de 0,3%, são 72 dólares e 49 centavos por barril. No WTI, refletindo o quadro global de oferta e demanda, são 75 dólares e 55, com uma queda de 0,4%. O gás natural vai na contramão e sobe, tem 0,8% de alta. O ouro, 0,1% de ganho. A prata subindo, o ouro está caindo 0,1%. A prata, esta sim em alta, 0,3% de avanço, já o cobre 0,6% de queda. O dólar index, enquanto tudo isso acontece, sobe 0,5%, recuperou o patamar dos 108 pontos. Lembram que ontem eu falei, será que vai buscar de volta? Buscou e agora tem 108 pontos mais 120 nessa manhã de 31 de janeiro de 2025, sexta-feira. São 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Lembrando que os negócios ainda estão travados no mercado asiático em função do feriado do Ano Novo Lunar. Por isso é hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos às notícias, às manchetes de hoje e a gente começa com essa análise internacional da Karen Brown, que é uma referência importante para nós aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, ela é uma importante analista de commodities da Reuters Internacional e ela trouxe essa sinalização de que, de fato, a China está preferindo a nossa soja em relação à soja americana. E isso se dando mesmo diante de um atraso na chegada da nossa nova safra, em função principalmente do atraso que temos na colheita por conta do excesso de chuvas em algumas regiões-chave de produção aqui no Brasil. Então, a Karen Brown nos afirma que a lenta colheita de soja no Brasil significa que os suprimentos não estão chegando aos compradores tão rápido quanto eles esperavam, mas a China, destino de mais de 70% das exportações anuais de soja do Brasil, não parece estar preocupada. Às vezes, um atraso na colheita brasileira pode ampliar a janela de exportação dos Estados Unidos, é verdade, mas tanto os embarques gerais quanto a participação da China nas compras americanas têm sido fracas recentemente. As vendas de exportação de soja dos Estados Unidos para os chineses dispararam por uma semana em meados de janeiro, mas isso pode ter sido algo único, algo pontual. Os volumes semanais têm ficado, em sua maioria, abaixo da média nos últimos meses, mesmo quando comparados às expectativas relativamente mais leves, mais contidas. Em 23 de janeiro, as vendas de exportação dos Estados Unidos para a China, no ano de comercialização 2024-25, representaram 47%, uma baixa de 17 anos sem a guerra comercial. Outros 9% das vendas são atribuídos a destinos desconhecidos, o que é um próximo sinal, ou melhor, é próximo do normal e não indicando que as compras chinesas estão sendo ali ocultadas. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele sempre traz, ou nos seus anúncios diários, ou nos seus reportes semanais de vendas para exportação, os chamados Unknown Destinations. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seriam destinos desconhecidos. Como é que nós tratamos aqui? Os destinos não revelados. Há essa possibilidade. Por quê? Às vezes é China, mas ela compra de outro canto, vai levar dos Estados Unidos. Aí compra nos Estados Unidos, pode fazer um washout e levar de outro canto. Então é por isso que são chamados os Unknown Destinations. Esse percentual quase sempre está conectado à China. Então a Karen Brown faz essa relação e nos mostra que, de fato, esses Unknown Destinations dessa vez não deverão ser os chineses, devem ser as compras chinesas, o que está realmente nomeado para a China de acordo com esses detalhes todos. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe em seu reporte semanal de vendas para exportação números de soja que ficaram abaixo das expectativas do mercado de fato. Nós tivemos ali, vou até buscar os números exatos para dividir com vocês, isso foi mais um fator de pressão sobre os preços que ontem terminaram o dia com baixas de 2 dígitos ali na Bolsa de Chicago para os contratos mais negociados, e nós tivemos então vendas que foram de 438 mil toneladas, 71% menores do que as da semana anterior e 33% menores em relação à média das últimas 4 semanas, que é essa pontuação que faz a Karen Brown. Além disso, o volume ficou aquém das expectativas do mercado, que variavam de 450 mil a 1 milhão e 700 mil toneladas. A China, ainda assim,
foi o principal destino da soja dos Estados Unidos. Apesar disso, é preciso considerar também que, como nós tivemos uma disparada ali em meados de janeiro e também no final do último ano das vendas americanas, no acumulado do ano comercial desta temporada, as vendas norte-americanas de soja, elas já somam um pouco mais de 42,6 milhões de toneladas. E isso fica acima do mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos um acumulado de pouco mais de 38 milhões. Então, de fato, tem sido o ano comercial 2024-25 um ano melhor para o programa de exportação norte-americano. Isso falando de soja. Quando a gente estende um pouquinho disso para o milho, nós vamos ver que no milho nós temos ainda um espaço mais amplo e uma demanda intensa pelo milho norte-americano. Os números vieram dentro das expectativas do mercado ontem, mas números fortes, 1.358 milhões e 500 mil toneladas. Ele é 39% maior do que a média das últimas 4 semanas. No acumulado do ano comercial, 43.289.700 toneladas já foram comprometidas pelos americanos com as exportações. No ano passado, nós tínhamos pouco mais de 33 milhões. Então, vejam que a diferença é bastante ampla. Há uma demanda forte e o USDA estima que as exportações de milho dos americanos sejam de 62,23 milhões de toneladas nesse ano comercial. Para a soja, essa estimativa é de 49,7 milhões. Para concluirmos a análise da Karen Brown, que mais ela nos aponta? Em termos de volume, as reservas chinesas de soja dos Estados Unidos caíram 3% no ano, semelhante à redução anual que o USDA prevê para as importações de soja da China em 24 e 25. Mas a recente entrada, ou melhor, a recente entrada da China ficou bem aquém dessa marca devido a embarques menores aqui no Brasil. As importações de novembro a dezembro caíram 15% na comparação anual, apesar de um aumento equivalente na chegada dos Estados Unidos. Além dos atrasos brasileiros, o ministro da Agricultura afirmou ainda, da China, que na semana passada o setor de suínos do país havia se recuperado de uma fase de prejuízos, o que em teoria daria suporte à demanda por soja. As margens de esmagamento de soja chinesas também melhoraram nas últimas semanas. Esses fatores e estatísticas impedem uma reviravolta favorável da China no mercado de soja dos Estados Unidos neste momento. Alguns membros da indústria sugeriram que a China estocou soja dos Estados Unidos antes das possíveis tarifas comerciais. Nós tratamos disso incansavelmente aqui no Bom Dia Agronegócio, mas os dados de exportação dos Estados Unidos não apoiam essa ideia, porque o que acontece? É preciso lembrarmos que a soja americana, adquirida pelos chineses, ela tem quase que um destino certo, que é realmente estoque. Ela ficar lá um pouco mais tempo estocada, porque ela tem uma característica que permite, inclusive, que ela tenha um desempenho melhor na armazenagem do que a soja brasileira. Isso é um fato. Então, principalmente as estatais chinesas, principalmente a Sinogran, foi buscar muita soja americana, principalmente nesse período pré-Trump, possíveis novas tarifas. Agora é um olhar realmente para a soja brasileira. E as crushers privadas da China, elas já vinham fazendo as suas compras aqui no Brasil. Então, tudo isso está na conta, tudo isso precisa ser considerado e nós estamos de olho nisso tudo. Com esse gancho, a gente vai para a nossa próxima notícia, para a segunda manchete de hoje, que é o mercado da soja em si. Essa semana foi uma semana muito intensa. Vamos abrir aqui as cotações de Chicago para a gente ver essa sexta-feira. É dia de queda para os preços. O mercado tem a soja nesse momento, ela cai pouco mais de 0,5%, ou cai 0,5%. Já milho e trigo perdem mais de 1,5%. Isso já é um fator de pressão para as cotações. O farelo continua caindo forte. Ontem perdeu mais de 1%, hoje não é diferente. Nós estamos falando de uma queda agora de 1,3%. E tudo isso vai se somando a uma China ausente de novos negócios por estar no feriado do Ano Novo Lunar e a expectativa de uma grande safra vinda da América do Sul. Cara, nós estamos sofrendo com problemas climáticos, a safra está perdendo potencial produtivo na Argentina, tudo isso é verdade, mas ainda assim nós estamos falando de uma grande safra de soja, uma robusta safra de soja. Apesar desses problemas pontuais que nós temos no Brasil, que nos distancia do nosso teto produtivo, daqueles números iniciais que apontavam
para uma safra só no Brasil superior a 170 milhões de toneladas, a gente ainda está falando de uma safra grande. Nós estamos falando de uma safra orbitando ali entre 167, 166 milhões de toneladas, 165 para algumas consultorias. Os números estão sendo, neste momento, revisados pelas consultorias privadas e eles estão se aproximando, inclusive, do número da Conab, que foi o número mais conservador, né, surpreendentemente, nessas estimativas. A Conab estima a nossa safra em pouco mais de 166 milhões de toneladas. Então, o mercado está contabilizando todos esses fatores e ainda sente essa pressão. Então, pressão dos seus mercados vizinhos, em especial milho, trigo e farelo hoje. O que está equilibrando o mercado da soja em grão é o óleo, que sobe mais de 1%. Então, nós estamos falando dessa situação. Estamos falando dessa condição da safra sul-americana, apesar de chegar um pouco atravancada e um pouco atrasada, pesa sobre os preços, inevitavelmente, sobre essa China ausente do mercado e sobre essa incerteza que gera Donald Trump também para o comércio global. E isso traz uma pressão adicional, por quê? Porque é sabido que uma vez que ele olhe para a China e resolve taxá-la, essa demanda pela soja americana, que já está comprometida, como nós acabamos de trazer a análise aqui da Karen Brown na nossa primeira manchete, ela pode ficar ainda mais fragilizada. Isso tudo fez com que, com o Chicago testando aí esses dias de pressão um pouquinho mais agressiva, apesar de conseguir sustentar patamares importantes, então nós estamos falando do contrato março, 10 dólares e 38 cents por bushel, o maio, 10 dólares e 54, o julho, 10 dólares e 69, o agosto, 10 dólares e 65, são bons patamares, são preços interessantes. Nós estamos falando de um preço que veio perdendo força ao longo da semana. A semana foi muito volátil. Isso se combinando com essas adversidades climáticas que são sentidas por alguns produtores aqui no Brasil, fez com que a nossa semana fosse uma semana de negócios bastante travados no mercado da soja. Os nossos prêmios estão sendo pressionados, os fretes estão aumentando, porque nós vamos ter uma safra grande para escoar. A nossa capacidade de armazenagem estática, ela tem um déficit de pelo menos 15%, nós conseguimos estocar cerca de 85% daquilo que produzimos, então nós temos ali uma pressão logística, uma pressão sobre os prêmios, e tudo isso faz com que o produtor fique bem mais cauteloso para avançar com a sua comercialização. O que dizem os analistas e os consultores de mercado? Faz muito sentido o produtor ter este comportamento agora, de segurar um pouco mais as suas vendas, até porque alguns deles estão com incerteza diante das suas lavouras, não sabem quais serão suas médias de produtividade, o quanto podem a mais comprometer da sua safra do que já está comprometido em termos de comercialização, e isso faz com que haja realmente essa insegurança para avançar com os nossos negócios. Então, essas oportunidades que o mercado oferece, vez ou outra, quando as altas pontualmente se mostram, elas precisam também, segundo esses especialistas, serem aproveitadas. Como diz o Vlamir Brandalize, né, diariamente no Tempo e Dinheiro, é o cavalinho encilhado passando. Então, nós temos negócios de fato mais mornos agora, nesse momento, no mercado brasileiro. Foi uma semana marcada por isso, que teve ainda a pressão de um dólar também recuando. O dólar ontem fechou com R$ 5,85, 0,2% de queda. Nós tivemos a 9ª sessão consecutiva de ganhos para ativos brasileiros, ou seja, o dólar recuando. Então, tudo isso vai criando este ambiente de pressão sobre os preços da soja e esses negócios, portanto, mais escassos, né? Novas operações se firmando mais escassas aqui no Brasil. O que nós deveremos olhar na próxima semana também, segundo os especialistas, os analistas e consultores de mercado? Uma volta da China nos próximos dias aos negócios, o entendimento da chegada da nossa oferta e principalmente essa condição logística. Para fechar esse comentário, no Médio Norte do Mato Grosso, a gente está falando de uma alta de R$ 7,80 por saca no preço do frete. Uma rota Sorriso-Porto, que era, na última semana, na ordem dos R$ 300 por tonelada, saltou para 430. Quem vai pagar essa conta é a tua margem de rentabilidade. Fazer contas e já se preparar para as próximas semanas. 8h19 pelo horário de Brasília. Na sequência, um outro mercado que está em estado de alerta nesse momento é o mercado do feijão, porque o
primeiro que nós temos 3 safras de feijão no Brasil, e isso vai fazendo com que o produtor também vá revendo as suas estratégias de comercialização, mas ao mesmo tempo, como quase o ano todo tem feijão chegando ao mercado, o preço vai sentindo essa movimentação e isso vai ali direcionando algumas tomadas de decisão por parte dos produtores. Pois bem, a colheita da primeira safra de feijão, segundo pôde apurar o Guilherme Dorigatti, segue avançando pelo Brasil e até o último domingo já atingia 39% dos 908 mil hectares cultivados, de acordo com a Conab. Somente no Paraná, a área de verão saltou, a área de verão 24-25 saltou 49,3% dos 113 mil hectares de 23-24 para 169,2 mil, trazendo uma produção 84,5% superior à anterior, também de acordo com os dados da Conab. Então vejam, nós temos aí o tempo todo essas safras acontecendo e temos um aumento de algumas áreas, né? O aumento da produção já vem pressionando inclusive os preços e acendeu o alerta para a segunda safra, portanto. Veja só, a área de feijão cresceu muito e tem sido uma safra muito boa no Paraná. Por outro lado, há pressão sobre os preços, já que é uma produção que pode ser praticamente o dobro da do ano passado, segundo destacou o engenheiro agrônomo do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, Carlos Hugo Godinho. Bom, ele complementa esse valor que foi ali de né, esse tamanho da safra, que foi atingido em função do investimento em tecnologia aliada a uma condição climática excepcional, tendo em vista o ciclo curto da cultura, trouxe essa pressão adicional, portanto, às cotações, aos preços. Então, não só para o momento atual existe essa pressão, mas também para as próximas safras. Esse grande aumento no plantio do feijão da primeira safra brasileira pode ser creditado ao bom desempenho do setor ao longo de 2024, que foi um ano histórico de preços e também para as nossas exportações. Abre aspas para Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Eu acredito que seja o efeito duplo de que nós temos a perspectiva de exportação somada às questões de alternativas de plantio. Em alguns lugares, por janela de plantio e em outros por alternativas, o que o produtor faz as contas e acaba preferindo é plantar o feijão. Outras alternativas acabam não sendo tão boas e o produtor, olhando para o feijão, vê que este produto ainda estava bom em termos de mercado e em termos de preços. Então, há oportunidades, as exportações brasileiras de feijão têm crescido e há, inclusive, é importante destacar, um trabalho bastante intenso do setor de feijão e principalmente do IBRAF de ampliar esses mercados externos, não só em termos de volume, mas de variedade de feijão que o Brasil produz, para que garanta essa constância, essa frequência do mercado, para que o produtor possa investir também com frequência, ampliar a sua produção, ampliar a sua oferta já com um destino certo. Aqui no Brasil nós temos já alguns mercados consolidados, o preto, o carioca, então o IBRAF também tem trabalhado para consolidar alguns outros mercados de outras variedades de feijões, porque é muito importante para o produtor de feijão fazer essa rotação das variedades, ampliar as suas alternativas de mercado, e isso é bastante importante. Pois bem, o reflexo desse aumento na oferta é sentido diretamente nos preços do grão no mercado brasileiro. Ainda de acordo com Marcelo Líderes, o máximo que vimos no começo dessa semana para o feijão carioca, por exemplo, foi algo como R$ 220 a R$ 230 por saca nos melhores lotes. Quando se olha para lotes de feijão um pouquinho mais danificado pelo Brasil, estamos falando de preços entre R$ 150 e R$ 190 por saca, dependendo do percentual de defeitos. É um momento ruim, sim, e fica este alerta para o produtor. Diante desse cenário, o presidente do IBRAF ainda faz um alerta para a temeridade de se plantar uma grande área na segunda safra, que já tem trabalhos começando em algumas localidades. Então, a matéria completa você confere no noticiasagricolas.com.br, vai ficar para você no chat o link para essa matéria, acabou de ser publicada, exclusiva do Notícias Agrícolas, com todos esses detalhes e essa orientação para tomada de decisão, portanto, por parte dos produtores de feijão, que estão aí vivendo um momento justamente de tomada de decisão. 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Quarto destaque de hoje são as tarifas de Trump.
né? Nada que seja grande novidade, mas as últimas informações. E informações que vão mexer diretamente com o mercado. O presidente recém-possado dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que deve decidir até o final desta semana se aplicará uma tarifa de 25% sobre as importações de petróleo mexicano e canadense para entrar em vigor já amanhã, dia 1º de fevereiro. Poderemos ou não, disse ele. Vamos tomar uma decisão provavelmente hoje à noite. Bom, Trump tem advertido repetidamente sobre o México e o Canadá, dois dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que vai impor tarifas se os dois países não encerrarem os embarques de fentanil e o fluxo de migrantes pela fronteira dos Estados Unidos. O gabinete do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não estava imediatamente disponível para comentários, segundo informa a agência de notícias Reuters, e o Ministério da Economia do México não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Lembrando que para esses dois mercados, mas mais especificamente para o México, o impacto disso pode chegar também para os preços do milho. O milho americano tem um destino bastante forte ali para o México. O México é um dos maiores compradores, né, de milho dos Estados Unidos. Então, essa relação comercial ela é bastante importante. Eu pontuei aqui, inclusive, uma situação que houve ali na OMC em 2023, de uma situação que o México queria não importar mais milho dos Estados Unidos por uma questão de origem, enfim, não deu certo. Os Estados Unidos continuaram importando milho para os mexicanos e é um mercado bastante importante. Ao passo em que essas tarifas chegam e o México vem a retalhar, será que vai comprar da onde? Será que o Brasil pode ser uma alternativa para quem for tarifado por Trump? Será que vão tirar essa demanda dos Estados Unidos e vão trazer para o Brasil? Essa é uma análise importante que continua acontecendo. Inclusive, eu separei aqui o comentário do Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, sobre essa situação. Ele diz assim, ó, o Tarifa Man gosta de tarifas. Ontem o presidente Trump falou que irá em frente com as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá. O dólar canadense caiu 0,4% e o peso mexicano 0,6%. O dólar canadense está testando as mínimas de quase 5 anos e o ouro renovou as máximas. As tarifas devem começar a valer neste sábado. Em uma entrevista, Trump disse que pode deixar o petróleo de fora. Então, veja, tudo isso está na conta. Tudo isso está sentindo ali o mercado, essa pressão. Talvez também por isso nós tenhamos essa pressão mais intensa sobre as cotações do milho nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Agora, 8 horas e 27 minutos, nós temos perdas para os preços do milho que variam nos contratos mais negociados de 5,5 a 8 pontos. O contrato março, 4 dólares e 82 cents por bushel, o maio, 4 dólares e 93, o julho, 4 dólares e 97 e o setembro, 4 dólares e 60. E ontem mesmo, nós já vimos os preços na Bolsa de Chicago já assumirem baixas semelhantes a essas, perderam mais de 1% os futuros do milho negociados por lá, sentindo esse peso, sentindo essa pressão, já por conta desses temores sobre as taxações de Donald Trump. E o mercado do Canadá e do México, em especial esses dois, eles tiveram ali um discurso muito direto do Trump, diferente do que ele fez em 2018, 2019, que ele mirou a China num primeiro momento. Ele vem falando muito de México e Canadá neste segundo mandato, no governo Trump 2. Então, amanhã nós já poderemos ver novas tarifas aparecendo para o mercado. Bom, 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília, monitorar mercado de milho, certo? Nós vamos falar sobre também uma pressão que há sobre o presidente Lula neste momento pelo MST. É isso mesmo, veja só. Na última quinta-feira, dia 30, ontem, Lula recebeu no Palácio do Planalto representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, para discutir a reforma agrária. Durante a reunião, João Paulo Rodrigues, um dos coordenadores do MST, manifestou descontentamento com o atual programa de assentamentos, considerando insuficiente o número de 1.500 famílias assentadas anualmente. Ele destacou que esse total é ridículo, nas palavras de João Paulo Rodrigues, diante das necessidades do movimento. Abre aspas para o senhor João Paulo Rodrigues. Nós viemos dizer para o presidente que estamos insatisfeitos
com o programa de reforma agrária. O que foi feito até os dias de hoje é muito aquém da nossa expectativa, mas que é possível ajustar. É possível o presidente corrigir a rota e apresentar um conjunto de demanda para o nosso período. Nós estamos insatisfeitos com a forma e com o conteúdo e com o que foi feito até agora. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Sr. Paulo Teixeira, se comprometeu a aumentar o número de assentamentos, prometendo que mais de 30 mil famílias seriam beneficiadas neste ano. No entanto, o MST reivindica um total de 65 mil assentamentos, o que evidencia a diferença entre as expectativas do movimento e as propostas do governo. Teixeira admitiu que os números anteriores foram limitados por restrições orçamentárias. Restrições orçamentárias essas que elas quase nunca aparecem nos discursos do governo. Eles vão só prometendo, aí depois tem que ir ajustando. Aí o MST foi lá cobrar do presidente. Mas como é que é, presidente? Colocamos o senhor aí, fizemos campanha, fizemos tudo o que era necessário. E onde estão os nossos 65 mil assentamentos? Como é que Lula e Paulo Teixeira vão responder ao MST? É o que todo mundo quer saber até esse momento. Para finalizar esse comentário, em 2023, o orçamento destinado à reforma agrária foi de apenas 130 milhões de reais, mas há expectativas de um aumento significativo para 2025. Lula também anunciou que visitará um assentamento em fevereiro e que vai lançar o programa Desenrola Rural, que visa apoiar a agricultura familiar e a produção rural. Essa visita é vista como um passo importante para estreitar laços com os trabalhadores rurais. Além das questões de assentamento, o MST ainda solicitou um aumento no orçamento da Conab e apresentou sugestões para incrementar a produção de alimentos. Lula, em uma entrevista recente, abordou a alta nos preços dos alimentos e a importância de manter um diálogo aberto com os produtores rurais. Nós queremos saber quando é que o presidente vai receber os produtores rurais e os seus líderes dos produtores rurais, enquanto ele vai recebendo também ali os líderes do MST. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora da gente entender um pouco mais, inclusive, de como é que caminham essas medidas para os preços dos alimentos pensadas pelo governo federal no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E na edição dessa sexta-feira nós recebemos o professor da IBDA, o Sérgio Vale, para nos ajudar a entender um pouco mais desse momento que o Brasil está vivendo, justamente com todas essas declarações ainda um pouco desencontradas, dessas medidas que o governo tenta implementar para baixar o preço dos alimentos. Professor, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. É um prazer ter o senhor conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Prazer estar aqui também conversando com vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Como é que o senhor está recebendo e analisando as últimas informações, as últimas notícias, professor? Antes da gente entender aquilo que pode ser, de fato, tomado como uma medida pelo governo federal e ter um efeito eficaz sobre o preço dos alimentos. Qual o balanço que o senhor faz até agora do que já se discutiu, do que já se declarou pelo governo federal? Eu acho que o problema aqui é uma questão de foco, né? O governo está atentando à questão da inflação de alimentos. A inflação de alimentos, de fato, acelerou com intensidade no final do ano passado, especialmente as carnes vieram com força no último trimestre. A gente teve um IPCA de alimentos de mais de 8% no acumulado em 2024. Tem um começo do ano que sazonalmente sempre é pressionado, que é normal de a gente ver acontecer. Então, o governo está muito impactado por essa inflação de alimentos e está culpando, eu acho, o elemento errado. Quer dizer, a maior parte da preocupação da inflação que o mercado tem desde o ano passado tem uma outra origem, que não é a inflação de alimentos, tem a ver com a questão fiscal. A gente teve um impulso fiscal muito forte nos últimos 2 anos, o crescimento de demanda na economia veio com bastante intensidade por conta disso, e a economia crescendo com intensidade acaba gerando um processo inflacionário. Os erros fiscais também levaram à depreciação do câmbio, que a gente viu acontecer com intensidade ano passado. Esse câmbio mais depreciado também pressiona os preços. Então, a origem dessa preocupação maior do mercado com a inflação nesse momento está na origem fiscal, não está na inflação de alimentos. Então, o governo muitas vezes está querendo fugir da responsabilidade do que é o relevante que ele deveria fazer para lidar com a inflação, atacando a inflação de alimentos. E vem com essas propostas que muito provavelmente
não vão funcionar porque a gente está num cenário que o Brasil é um grande produtor agrícola, tem um cenário de grande safra vindo pela frente esse ano. Muito provavelmente isso já vai ajudar a ter uma inflação de alimentos que tende a ser esse ano menor do que foi ano passado. Mas, em compensação, as outras partes da inflação, que são impactadas por isso que eu falei em relação à política fiscal, à taxa de câmbio, continuam ainda muito pressionadas. Então, acho que aqui é um problema de foco, né? O governo está desviando a atenção para aquilo que ele precisava de fato afetar, que é a política fiscal. Isso sim ajudaria a conter as expectativas, melhorar a inflação brasileira em 25, mas também em 2026. Professor, o agronegócio pode sentir de fato impactos bastante nocivos dessas medidas que ainda estão no radar das autoridades, do governo, como por exemplo a redução da alíquota de importação de alguns itens, por exemplo, ou essa revisão numa possibilidade de taxar as nossas exportações. Tem uma ala dentro do Partido dos Trabalhadores que defende, por exemplo, essa taxação das nossas exportações, e nós temos visto governos estaduais já aprovarem leis semelhantes a essa, como é o caso do Pará, como é o caso do Maranhão. Como é que o senhor tem também avaliado e o quanto disso pode impactar de fato o produtor rural brasileiro? Diminuir tarifa de importação, a gente já viu acontecer várias vezes no passado, em geral, nunca foi efetivo para conter a inflação. Mercado de trigo, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Toda hora que tem algum problema no mercado de trigo lá fora, tem algum problema de produção aqui dentro, os preços sobem, o governo fala de cortar a tarifa, várias vezes a tarifa já foi para zero, enfim, mas isso funciona. No geral, o que a gente vê dos números de reação a esse tipo de política não funciona, né? Então, eu acho difícil funcionar de novo agora. Agora, o que é mais preocupante que surgiu nessa história, dado que o governo é um governo que não olha a estrutura de gastos e quer fazer todo o ajuste fiscal via imposto, essa ideia de tarifar as exportações, né, de fazer um imposto sobre as exportações, é a pior história que surgiu disso tudo até agora, né? Colocar imposto à exportação por si só é extremamente negativo. Essa ideia de você colocar um imposto na exportação de alimentos, achando que vai sobrar mais alimento aqui dentro e você vai, por conta disso, ter mais competição e ter menos preços, é altamente destrutivo para o setor como um todo. A gente já viu isso acontecer aqui na Argentina durante os últimos 20 anos, com as retenções, né, os impostos de exportação que foram colocados nos produtos argentinos e fizeram com que a Argentina perdesse competitividade ao longo do tempo e o Brasil ganhasse espaço em cima da própria Argentina. A gente não pode repetir isso que foi feito por lá, não vai fazer com que o preço caia aqui, vai distorcer o setor, vai trazer baixa competitividade num setor que é altamente competitivo e produtivo ao longo da nossa história recente, os últimos 40 anos pelo menos. Então, mas eu acho que isso também não avança, porque como a frente parlamentar do agronegócio é bastante forte, bastante ativa, muito provavelmente isso vai ser barrado qualquer tentativa de ir por aí. Eu acho que há uma consciência muito grande nesse sentido hoje de barrar esse tipo de medida. Professor, a gente acaba vivendo até alguma situação contraditória nesse início de 2025, com todas essas discussões, depois das discussões que nós tivemos no final de 2024, ainda falando em questões tributárias, tudo que se viveu, né, no Congresso Nacional em relação, por exemplo, à tributação dos itens da cesta básica, e aí nesse início de ano a gente está falando de uma série de medidas para tentar baixar o preço dos alimentos. Como é que a gente cruza essas duas discussões, esses dois momentos que estão ali num curto espaço de tempo acontecendo no Brasil? Pois é, a reforma tributária, olhando essas complicações que a gente está vivendo na economia brasileira nos últimos anos, a reforma tributária, apesar das dificuldades, várias exceções que a gente teve na reforma, é uma reforma muito boa. A gente vai ter um sistema tributário, no geral, no Brasil, olhando daqui para frente, bem melhor do que a gente tinha no passado. Então, tem ganhos nesse sentido muito positivos que a gente precisa acompanhar. Agora, essa questão que a gente está vivenciando agora é diferente daquela da reforma tributária. A reforma tributária tem um aspecto e um interesse de ser neutro, quer dizer, não ter nem aumento de imposto, nem diminuição de imposto, né? O governo trabalhou minimamente para que a reforma tributária fosse neutro do ponto de vista de arrecadação. O que a gente está vivenciando agora tem, acho que as duas coisas, tem o interesse de tentar ajudar na inflação, mas ao mesmo tempo também acaba tendo interesse por parte do governo de tentar
aumentar a arrecadação no momento de fragilidade fiscal. Só que os caminhos estão sendo colocados, especialmente a parte do imposto de exportação. Eu acho que precisa ter um trabalho bastante forte do setor para evitar que isso aconteça, né? A história denigre muito esse tipo de política, ela não funciona. Eu acho que aqui tem um caminho muito forte, muito amplo para a frente parlamentar, para a agricultura que está no Congresso em Brasília, barrar esse tipo de medida, porque ela não é só negativa para o setor, ela vai ser no final negativa para a economia como um todo, porque o agro hoje é um quarto da economia brasileira, é o que gera crescimento, é o que gera produtividade. Você colocar imposto de exportação em que nenhum setor aceitaria, não faz sentido você colocar também no agro nesse sentido. Professor, inclusive nós vimos em mais de uma ocasião o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, falando sobre como seria importante que o governo olhasse para dentro da nossa agricultura, né? Para como deixar o ambiente mais favorável, inclusive, para mais investimentos, um crédito mais acessível, juros mais contidos, enfim, criar ferramentas para que nós pudéssemos, inclusive, ampliar ainda mais a nossa produção, ter efeitos, por exemplo, de adversidades climáticas mitigados. Como é que o senhor avalia também essas declarações? Seria necessário, de fato, olhar um pouco mais para dentro do Brasil, um pouco mais para a produção agropecuária do país? Eu acho que, dadas as mudanças climáticas que a gente está vivenciando nos últimos anos, essa volatilidade de temperatura, né, secas muito profundas, enchentes muito intensas, a gente vivenciou essas duas coisas com força ano passado, né, no Rio Grande do Sul, com as enchentes, as secas que vieram ali em agosto. Então, a gente tem um momento climático no mundo que cada vez mais a gente vê essa volatilidade de temperatura, de clima, afetar a produção agrícola. Então, um caminho aqui que certamente precisa ser explorado cada vez mais é o seguro rural, né? Como ampliar o seguro rural, colocar ele efetivamente em funcionamento, para especialmente os produtores menos protegidos, os pequenos, conseguirem ter uma possibilidade de de fato, ter um seguro efetivo contra essas mudanças climáticas muito agressivas que a gente vivencia cada vez mais. E uma outra coisa que o governo poderia fazer é o investimento em infraestrutura. A gente falar de um investimento no transporte, na logística, no armazenamento de grãos. Quer dizer, esse caminho que ajuda na exportação, mas ajuda também na produção doméstica, no deslocamento desses produtos aqui dentro do Brasil, seria a melhor coisa que o governo, nesse momento, poderia estar fazendo com uma política de médio e longo prazo para o setor. Que às vezes fica essa coisa afoita de tentar resolver no curto prazo com medidas que não são eficientes, como essas medidas tributárias. Mas se o governo fosse nessa possibilidade de dar decisões e soluções de médio e longo prazo, como investir na infraestrutura geral para o setor e para a economia como um todo, na verdade, e no seguro rural, seria o ideal, seria o melhor caminho que o governo poderia fazer. Mas a pressa de se estar no terceiro ano eleitoral, de uma inflação que penaliza, obviamente, a população, você acaba é, tomando decisões que não são as mais adequadas, que é o que a gente está vivenciando agora. Professor, para concluirmos a nossa conversa dessa sexta-feira, como é que o senhor avalia também sempre essas críticas às nossas exportações? O Brasil vem ampliando a sua competitividade nos mercados internacionais, mas isso garante também que, ao ter essa participação maior nesse market share ampliado no cenário global, tenhamos também condição de ter um produtor melhor capitalizado para investir nos seus negócios e ampliar a sua produção e continuar abastecendo o Brasil, que está abastecido. Como é que o senhor vê essas críticas constantes ao crescimento das exportações do agro do país, sempre que o assunto é a questão do preço da comida aqui dentro? Mas é uma crítica muito equivocada, né? As commodities, eu coloco as commodities todas, né? Você tem a agricultura, tem mineração, tem petróleo, as commodities muitas vezes se tem essa visão negativa de que é um produto simples, é um produto que é uma commodity, então não tem valor agregado, não tem tecnologia, não tem inovação, e é muito pelo contrário, né? A parte mais dinâmica de inovação que a gente vê no Brasil ao longo das últimas décadas está justamente nas commodities. A gente tem sim, por exemplo, muito clássico dado pela Embrapa lá atrás, mas as empresas agrícolas cresceram muito em inovação e tecnologia ao longo das últimas décadas, e isso que permitiu esse crescimento forte de produtividade ao longo desse período. Então, eu acho que faz parte também do setor se defender sempre, falando: olha, a gente é commodities, mas tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muita produtividade no setor. E se não fosse as commodities ao longo dos últimos anos, o Brasil sofreria em termos de crescimento com muito mais intensidade, né? Quem acabou fazendo com que o crescimento acontecesse com muita força nesse período foram justamente as commodities, que, de novo, tem tecnologia, tem inovação, tem muita produtividade.
Então, faz parte também do setor se defender dessas críticas que são absolutamente injustas e infundadas. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nesta sexta-feira. Uma ótima forma da gente concluir essa semana de uma série de informações, como eu falei, né, desencontradas ainda. O senhor tem espaço, portas abertas aqui no Notícias Agrícolas para voltar quando quiser. Vamos juntos continuar analisando essa situação. Para nós é um privilégio ter a sua análise nesse momento, a sua serenidade e lucidez para tratar desse assunto. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, professor. Bom, vejam como é importante. Por que nós trazemos esse tipo de análise? Porque o seu dia a dia está diretamente conectado às ações que o governo está ali decidindo. O que é sabido até esse momento, como o professor Sérgio Vale acabou de pontuar, nós temos ali uma série de reuniões, uma série de declarações atrapalhadas, desencontradas, um ministro diz uma coisa, outro ministro diz outra, mas a manchete é de que os ministros do governo dizem que o governo ainda não tem uma medida relacionada à redução de impostos dos impostos aos alimentos. Vocês viram quantas medidas o professor Sérgio Vale acabou de citar, de listar, que o governo poderia fazer de forma bastante rápida, trazer uma eficiência muito maior. Por quê? Precisaria diagnosticar de forma correta o que está acontecendo e continua diagnosticando de forma equivocada. O assunto da alta dos preços dos alimentos, diz uma matéria do Estadão, que tem se refletido na inflação, segue em discussão nos altos escalões do governo, mas sem anúncios efetivos, após participarem de uma reunião nesta quinta-feira, dia 30, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Sr. Paulo Teixeira, disseram que seguem monitorando a situação, questionando se o encontro tratou de alguma ação relacionada à redução das alíquotas de importação para conter a escalada nos preços dos alimentos. Fávaro respondeu que não tem medida e que a reunião não tratou de medidas. Ele ainda acrescentou que as pastas ficarão de olho no cenário nacional e internacional da produção e consumo de alimentos. Abre aspas. Nós vamos estar acompanhando, o ministro Fávaro disse. Então, o que está acontecendo no mundo dos alimentos, as posições, perspectivas, se há alguma carência, para que isso possa ser desdobrado por técnicos em ações, por exemplo, como o planejamento de um plano safra. O que é importante estimular? Ministro, nós já sabemos. O pleito do produtor rural está posto. O seguro rural teve a sua verba contingenciada e não foi recomposta, ministro. O senhor foi produtor rural, o senhor conhece a necessidade do produtor. Bom, ele continua. Então, a partir disso, um trabalho constante de monitoramento, de acompanhamento, para que a gente possa, então, ter ações efetivas, fecha aspas, para o ministro da Agricultura. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Poder Data, o Poder 360, já trouxe ali algumas colocações sobre o atual governo. E por que é importante olhar? Porque os números mostram. Por que o governo está tão empenhado em baixar o preço dos alimentos? Porque a sua popularidade vem decaindo. O Poder Data mostrou 84% das pessoas entrevistadas acham que os preços vão subir ou ficar iguais no mercado dos alimentos, tá? Isso é a pesquisa do Poder Data. Veja só, a pesquisa realizada entre os dias 25 e 27 de janeiro mostra que os entrevistados, 84% deles dizem estar pessimistas quanto à queda de preços no mercado nas próximas semanas. A taxa é a soma dos eleitores, que dizem que o valor das compras e das contas devem aumentar, isso 51%, ou ficar iguais, 33%, num futuro breve. Então, chegamos a esses 84%. Apenas 9% declararam enxergar uma possível diminuição nos preços em breve. Outros 7% não souberam responder. Por que 84% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa acham isso? Porque elas já entenderam que não se trata de uma canetada para baixar o preço dos alimentos. O governo precisa rever o seu cenário fiscal, precisa cortar os seus gastos. Enquanto isso não acontecer, enquanto o governo não olhar para o seu próprio umbigo, não adianta reduzir a alíquota de importação e tampouco taxar as nossas exportações. Somos competitivos e precisamos manter a nossa competitividade para continuar entregando comida acessível ao povo brasileiro. O que a gente precisa? Gerar investimentos, gerar um ambiente mais favorável para os investidores aqui no Brasil, gerar empregos. É isso que precisa acontecer. Então, os dados mostram, e o professor Sérgio Vale, brilhante na sua análise. 8 horas e 49 minutos
pelo horário oficial de Brasília. Estamos aqui, portanto, concluindo a nossa edição dessa sexta-feira, mas dando sequência à programação da primeira edição da TV Notícias Agrícolas de hoje, 31 de janeiro. Fique na sequência com o Realidades das Safras, com Guilherme Dorigatti. Bom dia, bons negócios e até segunda.